Sejam bem-vindos a um vídeo em cinemática de corpos rígidos e vamos falar nesse vídeo, vamos apresentar uma introdução acerca dos tipos de movimento. Tem translação, tem vários tipos de movimento, mas eu vou focar apenas nesses 3 tipos de movimento que são comuns em mecânica dos corpos rígidos. Primeiro temos translação, depois temos rotação em torno de um eixo fixo e depois temos movimento plano geral. Então, primeiro movimento, translação. A translação é bem comum. Por exemplo, temos um corpo rígido que se encontra em uma posição inicial A. Depois de um certo tempo, esse mesmo corpo se encontra em uma posição B. Então, se eu tenho um ponto P e aqui esse ponto P, será translação se eu conectar esse ponto em uma linha reta. Ou quer dizer, quando é translação, todos os pontos do corpo na posição A, todos os pontos, qualquer ponto que esse corpo tiver, na posição B, nós podemos conectar o trajeto e cada ponto será uma linha reta. Quer dizer que esse corpo foi transladado. Quer dizer, qualquer ponto conecta-se com o ponto da posição final em uma linha reta. Isso quer dizer que isso mostra que o corpo foi transladado. Isso tem a ver com translação. Algo também interessante para notar é que em translação, todos esses pontos se moverão no mesmo sentido. Em um único sentido da posição A até na posição B. E também outra coisa interessante a notar é que vamos supor que esse ponto P esteja se movendo com uma velocidade P. Esta é uma velocidade P. Aqui é uma velocidade P. Quer dizer que todos os pontos desse corpo estarão se movendo com a mesma velocidade P. Então, na translação, todos os pontos do corpo se movem com a mesma velocidade no mesmo sentido. Isso tem a ver com translação. Agora, rotação em torno de um eixo fixo, outro tipo tem rotação. Em torno do eixo fixo, nós tens aqui um corpo rígido. Esse corpo, tens aqui um eixo. Esse corpo está em rotação, ele se move, né? Se tiveres aqui um ponto P, esse ponto gira em volta desse eixo. Quer dizer que qualquer ponto, por exemplo, P1, P2, todos os pontos desse corpo estão sujeitos à rotação. Estão sujeitos à rotação em volta desse eixo. Quando se fala apenas de rotação em volta de um eixo fixo, não há translação, há apenas rotação. E uma propriedade comum em rotação é a velocidade angular e a aceleração angular. Para um corpo em rotação em volta de qualquer eixo, a velocidade angular e a aceleração angular é a mesma para qualquer ponto nesse corpo que está em rotação. A mesma forma que vimos aqui, a velocidade linear, a velocidade de translação é a mesma para todos os pontos nesse corpo aqui em translação. Aqui em rotação nós temos que a velocidade angular e a aceleração angular é a mesma para todos os pontos desse corpo rígido. E depois temos, por exemplo, olha, também, outro exemplo, antes de eu passar para outro ponto. Por exemplo, tens uma barra, tens aqui um ponto O. Essa barra está em rotação em torno desse ponto O. Na verdade, esse ponto pode ser um eixo. Por exemplo, o eixo Z, que vem fora do plano, nesse caso, fora perpendicular ao plano. Quer dizer que para um observador que está a olhar, apenas vê o ponto O. Então, essa barra está em rotação em função desse eixo Z. Quer dizer que essa barra está sujeita apenas em um ômega e uma aceleração angular. E
Algo também a notar é que, estava a esquecer esse pormenor, a velocidade, não, a velocidade depende da posição de qualquer ponto que esteja nesse corpo rígido, depende da posição em que se encontra na barra. Mas o ômega, ou a velocidade angular, é a mesma. Agora, terceiro tipo de velocidade é o movimento plano geral. No movimento plano geral, normalmente esse tipo de movimento não é nem apenas de translação ou de rotação. Normalmente envolve os dois. Por exemplo, tens aqui um disco, nessa posição, esse disco está em rotação. Depois de um certo instante, de um tempo, esse disco muda de posição. Então, como vês, esse disco terá um ômega, uma velocidade angular, e também, por causa dessa rotação, esse disco é ao mesmo tempo transladado. Uma velocidade V, então, é um conjunto de rotação e translação. Então, estes tipos de movimentos são chamados de movimento plano geral. Tem também, por exemplo, tem uma barra, né? Tem aqui esse bloco, tem aqui o bloco, uma superfície, e aqui temos outra superfície. Então, aqui, se essa barra está em rotação, haverá deslizamento aqui, uma velocidade, por exemplo, A, e haverá deslizamento aqui, outra velocidade B. Então, essa barra, esse movimento é um movimento plano geral, porque tem a rotação da barra e tem também a translação dos discos por causa do deslizamento. Então, esses são os três tipos de movimentos que vamos estudar aqui em corpos rígidos. E vamos focar principalmente no movimento plano geral.